Beleza, é isso aí. Esse é o Pode Crendo, podcast da equipe Núcleo Endo. Eu sou o professor Leonardo Barroso. Hoje a gente está aqui em mais um episódio do Pode Crendo e a professora Adriana hoje, excepcionalmente, não pode estar conosco, mas eu tenho certeza que ela preparou, ela deixou a coisa toda organizada para a gente aqui, então vocês vão sentir a mão, a estrutura dela aqui, né? Mas hoje a gente tem um episódio muito especial, é até um esquema de uma reunião que a gente está montando aqui, como vocês podem ver, onde a gente traz aqui um assunto que eu entendo que é bastante interessante, bastante pertinente, que é a gente poder conversar com o Daniel e o Matheus de Oliveira, que embora sejam de Oliveira, Daniel e Matheus, dois nomes muito brasileiros, por sinal, Sim, né? sim. Dois canadenses que estudam, que moram aqui no Brasil há pouco tempo, que estudam na nossa universidade, no Unifor, na faculdade, fazem faculdade de odontologia, e a gente resolveu marcar esse bate-papo para a gente poder conversar um pouco sobre diferenças culturais. Eu acho que a grande pegada é essa, Daniel e Matheus, né? É a gente aprender um pouco com vocês sobre como vocês estão vendo o nosso país e a experiência educacional de vocês no nosso país, né? E o que vocês têm até, inclusive, para ensinar para nós, brasileiros, né? Que a gente, às vezes, está tão imerso nos desafios do dia a dia que a gente talvez não veja de bom, de positivo, né, no nosso país, na nossa cultura. Então, acho que é legal um olhar de quem é de fora, né, poder mostrar isso para a gente e falar um pouco sobre essas diferenças educacionais e profissionais, diferenças de currículo da odontologia. Eu sempre tive na minha mente que, assim, eu sempre tive uma ânsia muito grande por alargar a minha visão, a minha compreensão de mundo. Então, eu sempre fui um cara que cultivei muito viajar pelo mundo, pessoas de diferentes nacionalidades, né? E é um prazer muito grande poder conhecer vocês, desfrutar da amizade de vocês. A gente, né, o Daniel e o Matheus estiveram conosco no curso de atualização ano passado, né? Passaram o ano inteiro com a gente, né? É um prazer nosso. E assim, é muito gostoso esse papo, porque assim, para quem está assistindo a gente, exatamente alargar a visão de mundo, conhecer outras realidades, eu acho que isso é muito bom. Sejam muito bem-vindos, Daniel e Matheus. Muito obrigado pelo tempo de vocês conosco aqui. Sim. Obrigado você pelo convite. Sim. O nosso papo hoje. Vai ser um papo jóia. Vem cá, primeira coisa que eu quero que vocês, né, deem uma situada em quem está ouvindo, assistindo a gente, dá uma situada para a gente assim, cara, como é que vocês vieram parar aqui no nosso país e mais especificamente em Volta Redonda? Conta um pouquinho da história para a gente. Sim. Então, igual o professor falou, a gente tem nosso sobrenome Oliveira porque, na verdade, nossos pais são brasileiros. Só que a gente nasceu no Canadá, eu vivi meus 22, quase 23 anos lá antes de vir para cá. Antes de vir para cá, eu acho que eu só visitei uns 3 vezes. Quando eu cheguei também, eu praticamente não conseguia falar português. Então, Matheus era praticamente a mesma coisa. Acho que eu acabei fazendo 19 aqui no Brasil. Eu veio aqui com 18. Aí a gente veio aqui para fazer odontologia, né? Sim. Então, a questão é como que a gente acabou parando aqui. O sistema de entrar em cursos como medicina, odontologia aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Você pode entrar direto do ensino médio. Lá no Canadá e Estados Unidos, alguns países na Europa, porque, por exemplo, o Reino Unido pode entrar depois do ensino médio também. Mas, enfim, nós temos que fazer uma graduação inteira primeiro. Então, por exemplo, eu sou formado em biomedicina, o Matheus estava cursando biomedicina quando a gente decidiu vir para cá. O que acontece? Eu fiz biomedicina, só que o nosso estado tem 2 faculdades de odontologia. É muito regulado, extremamente difícil para entrar. A gente é acostumado de saber que, talvez no primeiro ciclo, 1 ano, a gente não entra, né? Eu apliquei, eu não entrei no primeiro ciclo, aí eu estava pensando, ok, eu vou melhorar meu currículo, vou fazer
um mestrado, talvez trabalhar, melhorar o currículo, depois ficar aplicando em cada ano. Aí isso foi quando os nossos tios, que são dentistas aqui no Brasil, chamou a gente e falou, Daniel, eu sei que você quer ser dentista. Você nunca sabe se você vai entrar. Talvez você entre no próximo ano. Se entra, tá bom. Mas é no próximo. É no próximo. Até quando? Né? Ele falou, vem aqui, faz odontologia aqui no Brasil. Odontologia aqui no Brasil é bom. Talvez você ache que não é. Porque você é do Canadá, mas aqui no Brasil odontologia é bom. Aqui eu concordo com isso hoje em dia. Faz odontologia aqui, você entra direto. Você luta na revalidação depois de voltar. Depois de formar, você volta para o Canadá, você revalida. Tá sujeito aí. Então, isso foi... Aí eu pensei, falei, cara, eu vou fazer isso. Era difícil, né? Porque era uma proposta. Vem no outro lado do mundo e faz odontologia aqui, numa língua que você não conhece. Também era uma... Como é que você entrou nessa, Matheus? Porque, assim, vocês dois têm esse desejo com odontologia? Como é que é isso? É uma coisa de família, é isso mesmo? Então, na verdade, eu fiz 1 ano de faculdade lá, né? Eu comecei num programa de ciências de saúde, tipo, na mesma área do que Daniel, né? Sim. Aí eu fiz 1 ano, aí no segundo ano eu já estava aplicando para continuar, o segundo ano, tudo isso, né? Aí meu pai chegou e falou, olha, o Daniel tá indo para o Brasil para fazer odontologia. Você tá aqui, começando o segundo ano, você não quer ir direto para lá, não? Ele falou, se você não gosta, você pode voltar, tá bom? Mas vai lá, fica lá 1 ano, vê como é, vê a odontologia com seus tios, porque uma coisa muito bom que nós temos aqui é que temos 2 tios dentistas aqui. Rede de apoio. Temos a tia dentista também, né? A gente tem uma rede de apoio e também eles podem ajudar a gente a ter um melhor conhecimento em o que a gente vai fazer, né? Sim. A gente pode assistir eles trabalham, eles podem explicar tudo para nós, coisas assim, você sabe? E ver se realmente é alguma coisa que a gente quer. Aí meu pai falou, olha, o Daniel tá indo, você que não quer ir, não? Aí isso era em agosto, eu já dei entrada num lugar que eu ia alugar com alguns amigos, né, para ir para faculdade, eu já paguei, acho que é o primeiro mês da faculdade, né, aí meu pai chegou em agosto, olha, vai para o Brasil com o Daniel, você vai gostar. Então, esse foi no final de julho, início de agosto de 2021, a gente chegou aqui no final de setembro de 2021. Então, era uma decisão, foi tudo muito rápido. Rapidinho. Jato. Muito rápido. Quando eu fiz a decisão, eu falei, cara, agora eu vou ter que correr contra os documentos. Foi rápido. E me conta uma coisa, quando vocês chegaram aqui, vocês já estavam fluentes no português, desse jeito aí, ou não? Como é que foi o início disso? Como é que foi o idioma na vida de vocês? Só para ter uma ideia como que era o meu português, a primeira prova de anatomia humana eu não passei, porque não entendia que estava eu não entendi que estava escrito na prova. Peguei nota vermelha. Mas tipo assim, graças a Deus eu fui, né, praticando, aprendendo. Esse foi o único curso que eu peguei nota, tipo assim, prova final. Mas era porque eu não entendia que estava escrito. Literalmente, não entendi. Mas quando a gente chegou aqui, era tradutor direto. A gente andava com o Google Tradutor na mão para falar com pessoas. Estava traduzindo palavras na hora. Ainda aqui no meu página inicial, primeira coisa aqui, Google Tradutor. Eu usava direto. Sim. Hoje em dia não precisa mais. Vocês fizeram o curso ou não? Foi a prática do dia a dia? Nossa, é bom que você perguntou isso. Na verdade, a nossa avó, nossos pais queriam colocar a gente num curso. Mas uma coisa interessante, que talvez as pessoas não sabem isso, mas a gramática em inglês é bem mais fácil do que o português. Então, na escola, na matéria de inglês, a gente não aprende gramática, entendeu? Eles não falam muito, esse substantivo. Substantivo. Eu nem sei os termos. Infinitivo. Tipo assim, você aprende inglês praticando, falando. Entendeu? Então, eu cheguei aqui no Brasil, eles queriam colocar a gente no curso. Eu peguei um livro de gramática, abri a primeira página, vi substantivo. Falei, cara, eu não sei o que é um substantivo. Eu vou fechar isso aqui, eu não vou ler mais. Eu vou só ficar praticando, conversando até
pegar. Realmente, esse foi, tipo assim, erro corrige, porque a conjugação na língua portuguesa é muito mais difícil do que em inglês. Então, eu sempre estava conjugando coisas erradas. Era só com o tempo, ficou mais fluido. Hoje em dia, algumas pessoas nem sabem que a gente é de fora, isso que é bom. Eu fico feliz quando vejo isso. Eles falam, não sei se eu acredito, mas eles falam, né? De vez em quando pega um paciente e fala, pô, você não é daqui, né? Eu falo, não. Ele fala, você parece que você é de São Paulo pelo seu sotaque. Eu falo, Melhor, só com o brasileiro. Melhor. Pelo menos agora tá dentro do Brasil. Você é de São Paulo é muito bom. Vem cá, me conta uma coisa aqui, só para a gente conseguir entender, assim, vocês me falaram que lá no Canadá vocês têm que fazer uma graduação primeiro para depois fazer odontologia ou medicina, né? Quanto tempo é essa primeira graduação? É a primeira pergunta. E segundo, quanto tempo dura o curso de odontologia no Canadá? Tá, ok. Então, o mínimo de uma graduação lá é 4 anos, mas a maioria demora 4,5, 5 anos. Eu fiz menos 5 anos. Aí depois você aplica, você faz uma prova, igualzinho ao Enem, para aplicar. Você pega essa nota, você pega as suas notas médias durante a faculdade inteiro, desde o primeiro ano, desde o final. Se eles gostam de você, eles chamam você para fazer uma entrevista. Aí faz uma entrevista, aí essas pessoas são aceitadas. Só para ter uma ideia, numa das faculdades perto de onde a gente mora, tinha 850 pessoas que aplicaram, acho que 250 foram chamados para fazer uma entrevista. 60 mais ou menos foi chamado para ingressar. Então é muito competitivo lá. Aí, quando você entra, tipo assim, pessoas lá, você entra na odontologia com 22, 23, 24, não, nem 22, desculpa, a idade média é 24, hoje em dia, é 24 anos. Aí, odontologia é mais 4 anos. Mais 4. Então, peraí, você já fez 5 da graduação lá, Isso. igual você fez biomedicina, foram 5 anos de biomedicina. 5 anos. E depois mais 4 de odontologia. Isso. Exatamente. Muda. É muita coisa. E agora, se você quer fazer especialização, nossa. Mais 2, mais 4 anos. Se você quiser fazer, por exemplo, uma especialização, uma residência em endodontia, são o quê? Mais 2 anos? 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. Dependendo do programa. Caramba, rapaz. Então, assim, muita coisa. O cara vai para o mercado de trabalho, ele vai com quantos anos? Com 28 anos de idade que ele vai para o mercado de trabalho? Com 30 anos? 28, média. Eu tenho um amigo que ele era muito esperto, ele conseguiu entrar diretamente, mas ele formou com 26. Isso é, tipo assim, é raro. Em média, 28, mas não é estranho alguém formar com 30. Né? Por exemplo, eu falei que eu ia fazer a minha biomedicina, não entrei no primeiro ano, ia fazer um mestrado, talvez 2 anos de mestrado, talvez mais 1 ano de trabalho, até eles acharem meu currículo legal. Depois me chamar, 4 anos mais de odontologia. Aí, 30 anos de idade, mais ou menos. Sabe? E realmente, aqui, vir para o Brasil seria, vamos dizer, você, no caso do Matheus, né? Porque o seu está feito, né? Você já fez a biomedicina. Sim. O Matheus está fazendo um atalho aí, né? E fazendo odontologia direto, que é o que a gente faz aqui no país. Exatamente. Né? Sim, eu acho que incluindo 1 ano que eu fiz lá de faculdade, eu perdendo, acho que 6 meses, porque as escolas são diferentes aqui, são nos oposto lado do ano, né? Sim. A gente começa em setembro, aqui começa em fevereiro. Então... Aí eu perdi tipo 1 ano e meio por aí. Aí o FOU aqui é 5 anos, né? Sim. Eu voltando, fazendo alguns 2, 3 anos de validação, ainda assim eu vou formar no mínimo na mesma idade ou mais cedo do que mais pessoas. Até algumas vezes mais cedo do que as pessoas formando lá. Elas conseguem ver que eu... porque é o que vocês estão falando. Então, ainda tem um processo de revalidação que, pelo que a gente conversou, já não é uma coisa tão simples aqui, assim, né? Sim. Fala para a gente um pouco como é que é sobre o processo e o tempo que isso leva. Tá, então, eu vou começar falando bem resumido. Tem 2 caminhos. Você faz uma série de provas.
o outro você volta para a faculdade. Tá bom? Então vamos começar na primeira. A série de provas. A primeira prova é prova de múltipla escolha, que é um conhecimento geral. Mas é muita pergunta. Eles perguntam uns 200 questões em 2 horas. Uau. Então, é tipo assim, é conteúdo pesado. Tanto que tem cursinhos lá no Canadá que é feito para treinar, para você estudar, aprender. Eles indicam, a maioria das pessoas que eu conheço que passei, eles indicam 6 meses de estudo, mais ou menos 8 horas, 6 a 8 horas por dia. Então, é como se fosse estar trabalhando integralmente, o dia inteiro. 40 horas semanais, você só está lá sentado estudando. Agora, se passar esse prova aqui, detalhe, essa prova você tem 3 chances. Se você não passa nesses 3 chances, nunca mais você pode fazer a prova. Nunca mais. Tipo assim, nunca mais mesmo. Não, literalmente nunca mais mesmo. Sempre Nunca tem esse mais. outro caminho para voltar na faculdade, mas Entendi. esse Fazer essa caminho prova, já está trancado. Nunca mais. Mas se você passa essa prova, na segunda, questões de caso clínico. É um pouquinho mais tranquilo. Lá é 4 meses de estudo. É o prova que a maioria das pessoas passa. Depois, o terceiro é o mais difícil, que é habilidade clínica. Agora, essa habilidade clínica, você tem que fazer um preparo de classe 2, amálgama, uma restauração de classe 2 amálgama, uma restauração de classe 2 em resina, um acesso endodôntico, preparo de coroa provisória. Acho que só isso, não tem mais um. Tem mais um. Classe 4 restauração. Não lembrei. O que acontece? Você tem, tipo assim, tabela, o que eles estão procurando. Né? É muita coisa escrita, é muito detalhado. Né? Pensando assim, esse prova não parece tão difícil. O problema desse prova é que você faz metade dos procedimentos em um dia, e você faz outra metade no outro dia. certo. Aí, em cada categoria, vamos falar formato do contorno de uma restauração classe 2, preparo. Né? Forma de contorno. Eles têm 5 coisas escritas que eles querem ver. Aí eles querem ver, eles falam que é competente, minimamente competente ou não competente. Se você pega minimamente competente, você passa. Esse parte aqui. Mas se você pega não competente em uma coisa, falhou, entendeu? Agora, restauração classe 2, por exemplo, tem forma de contorno, tem dano, profundidade, tem muita coisa, né? Cada projeto vai ter essas coisas aqui. Agora, problema, em 2 dias, se em das coisas, em dos projetos, você pega não competente, você falha a prova inteira. Não adianta fazer o resto. Tipo assim, você poderia pegar perfeito, competente em tudo. Você pega coisa não competente. Isso que é a dificuldade desse prova aqui. Como é que é essa avaliação, por exemplo, no caso dessa prova prática? Como é que é essa avaliação assim? Por exemplo, você vai lá e faz o preparo, vamos supor, de classe 2 de amálgama. Eles avaliam na hora e já vão te dizer, de acordo com os critérios, se é competente, minimamente competente ou incompetente, ou vocês vão fazer todos os projetos primeiro e depois no final é que eles vão te dizer onde é que você dançou. Então, você faz todos, entrega e você não sabe. Depois, em algumas semanas e meses, você recebe o resultado. Então, assim, deve ser frustrante, né? Porque assim, o cara pega, faz tudo, tem uma ideia, talvez, de que ele tenha ido bem, e depois o cara diz lá, não, você teve uma falha. Nesse aqui. Muitas vezes é opinião de professor, porque eu conheço um amigo que fez odontologia lá, ele falou que os professores das faculdades vão lá e avaliam esse trabalho. Mas eles exigem tanto perfeição que o meu amigo falou, eu conhecendo esses professores, duvido que eles conseguiriam fazer todos esses aqui do padrão que eles querem. Duvido. Então, o critério bota uma barra lá em cima para os outros, né? Entendi. Mas, assim, ao longo desse tempo, fazer essas 3 provas, né, cumprir esse processo, vamos dizer assim, quanto tempo mais ou menos leva entre
fazer a primeira prova e, no final, obter lá a certificação ou autorização para você revalidar esse diploma? Ok. Antes de fazer a primeira prova, você tem que aplicar, né? Então, a gente aplica. Por exemplo, eu tenho que pegar todos os meus documentos da FOA, do CRO, mandar para eles. Em cima disso, eu tenho que ir para a FOA, eu tenho que fazer tradução de juramentado e tudo, mandar. Eu pego o diploma, é o histórico escolar da FOA, aí eu tenho que falar para a FOA, olha, vocês têm que mandar pelo correio para eles lá no Canadá, sem eu tocar, eu não posso tocar nele. Mesma coisa, eu tenho que encher o saco do CRO para mandar uma carta para o Canadá falando que eu não tenho nenhum problema com o Conselho Regional. Aí só eles recebendo pelo correio todos os documentos, eles começam a validar, né? Esse processo de validar todos os documentos demora, eles falam... 22 semanas, acho que é a última vez que eu vi. 22 semanas. 22 então, semanas. uns 3 meses, 3, 4 meses. Isso é só para validar. 22. Eu ouvi que era, tipo assim, 2 a 3 meses. 5 meses, mais ou menos, 5 meses e meio, né? Eu acho que 2 ou 3 meses. Aí, 2 ou 3. depois você tem isso, você pode começar a fazer o seu cursinho. Aí vamos falar, tudo encaixa bem. Você começa o cursinho. 6 meses, você faz a prova. Depois, a próxima prova vai ser em 8 meses. Depois mais 8 meses no próximo. Então, de aplicar até fazer a última prova, se você passa tudo de uma vez, é 2 anos e meio a 3 anos. Dependendo de como você faz a prova. Então, vamos mas dizer, isso é passando primeiro... Entendi. Comparado com o caminho que seria a faculdade seriam 4 anos. Você Não, teria então... que fazer a faculdade de odontologia de novo lá. Então, mesmo aqui. As coisas sempre estão mudando. Então, na verdade, você faz outra prova que é parecido com a primeira prova, que inclui ciência geral, ciência básica. E depois, se o seu nota ficar bom, eles chamam para entrevistar você também. Se você entra, você tem que esperar até o ano escolar começa em setembro, porque não tem meio período. Né? Então, vamos falar que eles chamaram para entrevistar em fevereiro. Gostou? Tá bom. Te vejo em setembro. Então tem que esperar. Aí, começando em setembro, dependendo da faculdade, por exemplo, no meu estado só tem 2. A faculdade de Toronto, agora é 2 anos e meio. É o outro faculdade em London. Deixa eu ver. Tá conseguindo ouvir aí? Tá, okay. Outra faculdade em Londres é 3 anos. Eles colocam você no segundo ano, praticamente. Então, aí é mais 3 anos. Entendi. Então ainda tem uma jornada né, para chegar no mercado de trabalho. Vocês falaram a respeito dos tios de vocês. Os tios de vocês ficam aqui em Volta Redonda? Sim, eles são dentistas aqui em Volta Redonda. Um deles é um ortodontista, o outro é um implantodontista. Aí consegui aprender muito com eles. Também no início. Aí a gente Bacana, tem o lado bom dos 2 dentistas, você sabe? O nosso dentista, nosso tio ortodontista, ele faz extrações muito bom, você sabe, coisas assim. Enquanto que tem um outro tio que faz implante, prótese, essas coisas. Então tem um grande espectro de trabalhos. Tem uma visão clínica bem ampla, né? Sim. Isso é muito bom. E lá no Canadá, vocês têm alguém de referência, dentista? Tipo, um tio, um parente, um amigo do teu pai, alguma coisa assim? Não. Nenhum. Eu só tenho alguns amigos que... Eu falo alguns amigos, na verdade, só tenho um amigo que conseguiu entrar em odontologia. Eu só tenho ele praticamente como referência, os amigos dele. Então, por exemplo, ele estudou com uma mulher que passou por esse revalidação todo, decidiu entrar no caminho de fazer faculdade de novo. Então foi interessante porque eu conseguia fazer uma ligação com ela, entender a história dela, o caminho dela. Realmente, cada caminho de cada pessoa é diferente. E é uma pessoa que
E é uma pessoa que vocês têm assim, facilidade de conversar, tipo, voltou lá para o Canadá, porque vocês vão passar por esse tempo, né? E como é um tempo relativamente longo, né? É bom É, vocês terem alguém de apoio para conversar, sim. pô, dar incentivo e falar, olha, vai É. valer a pena, continua, insiste, porque é igual aquela história de maratona, né? Você começa a correr, quando você está lá no quilômetro 10, no quilômetro 15, você começa, ai, tô cansando, tô isso, tô aquilo. Legal você ter alguém para te dar um incentivo, né? Vocês têm Pois alguém é. lá. Então, para dar incentivo, eu acho que não, mas tem algumas pessoas que conseguem compartilhar experiência e ajudar no caminho. Então, por exemplo, eu esqueci, porque esse é uma novidade, eu não falei isso para você porque é novo, mas os meus pais trabalham como engenheiros. Minha mãe falou que recentemente entrou um brasileiro na companhia. Olha, que legal. Um brasileiro, trocando ideia, né? Porque somos brasileiros. Ele falou que a esposa dele acabou de revalidar o diploma dela de odontologia lá. Aí, Putz, essa né? informação é importante. Aí minha mãe falou, nossa, que isso. Eles falaram, cara, a gente não tinha nenhum apoio, nenhuma ideia que a gente estava fazendo quando chegamos aqui. Então, quando seus meninos voltam, gostaria muito eu acho que minha esposa gostaria muito de trocar essa experiência, ajudar do jeito que conseguir, né? Na Nossa, cara, verdade, isso agora vai que você ser está falando, bom para vocês, né? não, vai ser excelente, Sim. cara. Tipo assim, essas experiências de pessoas que já foram em frente da gente é muito, Sim. muito importante. Agora que você está falando, eu esqueci de uma pessoa também, que era Nossa, o nosso dentista, que a gente ia desde criança. Quando eu estava na faculdade, eu passava os verões também assistindo ele trabalhar. É uma das experiências que eu teve que consolidou a minha vontade de fazer odontologia. Ver como que é o trabalho, ver como que ele lida com os pacientes, como que ele administra o negócio dele. Eu falei, cara, eu gostei muito desse caminho. Ele estava aqui recentemente, no Rio de Janeiro. A gente conseguiu se encontrar, foi para restaurante, para um cerveja, bate-papo. Antigamente era muito prazeroso, porque antigamente ele tinha que ensinar coisas para mim. Ainda ensina, mas eu lembro Sim, que a única coisa que eu é um conseguia outro entender. nível. Mas agora a gente pode conversar, né? Sim, Antigamente a única coisa que ele conseguiu passar era, olha, Daniel, é ácido, adesivo, restauração, fotopolimização, entendeu? Ok, entendi. Mas agora a gente pode falar de endo, a gente pode falar de cirurgia, dentística, né, consultório, pacientes, pô, era muito bom. Então, ele falou também, antes da gente sair, falou, Daniel, qualquer coisa, quando você está lá no Canadá, precisando de ajuda, dá um oi, a gente sempre está aí para você. Então, isso também a gente tem esse ajuda. Também, esse dentista nosso, ele fez a validação processo Ele fez a também. validação também. Só que naquela época era bem diferente. Primeira coisa, a vida dele era muito mais difícil. Ele chegou lá, já tinha família, tinha bebê vindo, né? Tinha tudo isso. E enquanto tudo isso, ele estava trabalhando, cuidando da família e fazendo as provas. Então ele falou que naquela época não tinha cursinho, não tinha coisa de internet, você sabe? Ele foi para a biblioteca, pegou os livros e... Ele revalidou em 95. Era em 95. 95, né? Ele falou que era difícil, que as provas naquela época era bem mais difícil. Por exemplo, aquele prova de a prova prática. clínica, a prática, não era no manequim como a gente é agora. Você tinha que achar paciente para fazer esse tratamento. Aí ele contou uma história para mim. Ele falou, Daniel, eu tinha que achar paciente para fazer essas restaurações, preparo de coroa. Você tem que pagar o salário dele do dia que ele está perdendo, né? Ele está pegando tratamento de graça. Antigamente, o centro de prova era no capital, então você tinha que pagar o transporte para ele ir lá, estadia no hotel, para ele ficar lá à noite. Que isso, cara. Só para fazer a prova. Aí, agora é em pessoa, né? A pessoa é muito mais difícil do que o manequim. Aí, estava fazendo a prova, ele contou. O nome dele era John, um trabalhador de... construção, pedreiro. Não, ele era um trabalhador de usina. Um cozinho CSN. Aí, mas agora ele tava fazendo um trabalho nele, mas o cara não parava de mexer assim, né? Tá esticando assim. Falou, John,
eu falar uma coisa para você. Se você não para de mexer, nós dois estamos na merda. Eu e você. Eu vou estragar seu dente e eu não vou passar, tá bom? E eu não vou passar. Falou, John, deixa eu falar uma coisa para você. Se você fica quietinho, não mexe, eu passo, pego uma licença, nunca mais você vai precisar pagar para tratamento odontológico. Você pode vir no meu consultório, eu faço de graça para você. Olha, ele falou, cara, ele falou, John ficou igualzinho uma estátua depois. Parado. Ficou parado. Aí, esse foi 30 anos atrás, né? Aí eu falei para ele, pô, esses pacientes que você levou para fazer a prova, eles ainda vão no seu consultório? Ele falou, os outros não, mas o John, até hoje em dia... Não vai. Ah lá. Por força do contrato. É isso, meu. Cara, muito Então, legal, porque assim, vocês estão falando do dentista de vocês, né? Que vocês tratam com eles desde pequeno. sim, Isso é uma das não. coisas que eu acho muito maneira na nossa profissão, assim, né? Sim. Que é comum da atividade humana, mas assim, é a gente inspirar, né? Eu, há uns anos atrás, eu tive uma felicidade de ter uma aluna, assim como vocês, que um dia a gente estava na clínica integrada e essa moça me chamou para ver uma endo dela lá com uma paciente e tal, e eu sentei para ajudar e começamos a conversar ali no meio do atendimento e tal, e ela virou para mim e falou assim, professor, deixa eu te falar uma coisa, sabia que eu fiz odontologia por sua causa? Rapaz, eu gelei na hora, olhei, como assim? Aí ela falou assim, você tinha uma clínica lá no centro de Resende, não tinha? Sorria. Eu falei assim, era eu mesmo. Falei assim, não, você cuidava da minha mãe e eu ia junto com ela. Eu ficava sentadinha no canto, vendo você atender a minha mãe. Caramba. E assim, quantas e quantas vezes eu sonhei que eu ia me tornar dentista, porque eu adorava ver você trabalhar atendendo a minha mãe. Caramba, Cara, olha isso. fiquei emocionado, sabia? Eu imagino que o colega lá do Canadá deve olhar para vocês dois e fica emocionado. E tenho certeza que na hora que vocês tirarem essa certificação, né, vai ser mais ainda motivo de orgulho. E eu falo para vocês, inclusive, ficarem atentos para as vidas que vocês vão inspirar, né, com a história de vocês, porque a história de vocês é uma história admirável. Vamos falar a verdade aqui. Vocês foram peitudos de seta, né? Porra, não, né? Vamos falar assim, vocês nasceram no Canadá, viviam no Canadá, tinham uma vida lá, estavam acostumados lá, as amizades, o idioma, Sim. né? Que Pô, é uma coisa importante, né? A comunicação nossa e tal. E vocês decidiram vir para cá. Foi uma quebra, né? Uma quebra de vida, né? sim, Porque era foi muito diferente. que vocês vieram, um outro país, uma outra cultura, um outro idioma, e vocês agora vão pegar isso tudo e vão embalar de novo e vão levar para lá de novo, né? Porque nesse tempo que vocês estão passando aqui, vocês estão adquirindo costumes e cultura e tudo mais que vão chegar lá e vocês vão precisar ajustar novamente para lá, embora vocês já sejam de lá. Ou manter algumas coisas daqui. Tem muitas coisas daqui que eu gostaria de manter. Daqui a pouco. Mas, assim, vai requerer de vocês essa flexibilidade e tal, de vocês ajustarem isso. E isso é uma história belíssima que eu tenho certeza. Vocês vão inspirar muita gente por aí para frente. Que sim. Essa moça que vocês comentaram, que é a esposa, né, do colega de trabalho da mãe de vocês lá na empresa, eu acho muito legal vocês olharem para isso. Assim, primeiro, eu penso em duas coisas, porque vocês vão enfrentar aí depois o desafio vocês vão enfrentar o desafio de depois ter que... Vocês vão enfrentar o desafio de revalidar depois o diploma de vocês. Pô, é bom vocês... Primeiro, ela pode ajudar vocês a mapear, né, de entender o processo, os desafios, o que prestar atenção, o que não e tudo mais e tal. E depois também, assim, é você ver que é possível, né, Daniel? Pô, se ela conseguir, vocês conseguem. Quer dizer, não é uma coisa impossível. Não, é realmente, vendo histórias assim, você acaba vendo que não é uma coisa estranha, é uma coisa muito possível. Né? É uma coisa que é alcançável. Né? Mas, pô, tem... porque... professor, a gente vai precisar dar uma pausa aqui.
vai ter uma apresentação aqui. Então a gente vai... não, tranquilo. Não tem Vocês problema querem dar não. um pausa aí? A gente interrompe, a gente dá uma pausa aqui Sim. e a gente volta daqui a pouquinho. Deixa eu só tirar a Sim. gravação aqui e a gente volta. Tá? Ok. Valeu. Valeu.